Você já imaginou como seria o fim dos tempos? O livro do Apocalipse, uma das partes mais misteriosas da Bíblia, traz visões proféticas que falam sobre eventos catastróficos, o destino da humanidade e o confronto final entre o bem e o mal. Hoje, vamos explorar as 10 profecias mais assustadoras descritas nesse livro, em uma contagem crescente até a mais aterrorizante de todas. Mas antes, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os grandes mistérios do mundo. Agora, prepare-se para conhecer as revelações mais chocantes do Apocalipse. 10. A queda de Babilônia. Babilônia, no contexto do livro do Apocalipse, transcende a simples referência a uma cidade antiga. Ela se torna um poderoso símbolo de decadência moral, corrupção e materialismo desenfreado. A profecia bíblica descreve sua queda como um evento cataclísmico, repentino e irreversível, trazendo consigo o colapso de um sistema que governou a humanidade com promessas ilusórias de riqueza e poder. A destruição de Babilônia não é apenas física, mas também espiritual e ideológica, representando o fim de uma era marcada pela opressão, pelo engano e pela degradação dos valores divinos. Muitos estudiosos associam Babilônia a sistemas políticos e econômicos que exploram e corrompem, alertando que sua queda será um sinal do juízo final. O livro de Apocalipse descreve essa derrocada como um evento de grande impacto global, onde aqueles que antes lucravam e se beneficiavam desse império lamentarão sua destruição, enquanto os justos verão nisso a justiça divina sendo cumprida. A profecia serve como alerta. Aqueles que colocam o dinheiro, o poder e os prazeres terrenos acima da espiritualidade e da moralidade enfrentarão as consequências. No fim, Babilônia cairá e um novo reino, pautado na justiça e na verdade, surgirá. 9. O falso profeta e a besta. O livro do Apocalipse apresenta duas figuras sombrias que desempenham um papel central nos eventos do fim dos tempos. O falso profeta e a besta. O falso profeta é descrito como um líder religioso que engana multidões, seduzindo as pessoas com supostos milagres e falsas promessas de salvação. Ele usa sua influência para levar os fiéis a adorarem a besta, um ser que representa a personificação máxima do mal e da oposição a Deus. Essa figura maléfica exerce um domínio absoluto sobre a humanidade, estabelecendo um sistema de controle total. Seu número, 666, é um dos mais misteriosos da Bíblia e tem sido interpretado de várias formas ao longo dos séculos. A profecia alerta que o falso profeta e a besta conduzirão a humanidade à perdição, usando o engano para fortalecer seu reinado de terror. No entanto, seu poder será temporário. No desfecho final, ambos serão derrotados e lançados no Lago de Fogo, um destino reservado àqueles que desafiam a justiça divina. Esse trecho do Apocalipse reforça a ideia de que, por mais que o mal pareça triunfar momentaneamente, ele não prevalecerá. O destino do falso profeta e da besta serve como um lembrete de que a justiça divina é inevitável e que a verdade, no fim, sempre vencerá. 8. A marca da besta. A marca da besta é um dos símbolos mais aterrorizantes e discutidos do livro do Apocalipse. De acordo com a profecia, essa marca será imposta a toda a humanidade e será essencial para comprar, vender ou simplesmente sobreviver dentro do novo sistema global. Aquele que não a aceitar será excluído da sociedade, enfrentando perseguições e privações severas. No entanto, aceitar essa marca significa submissão ao domínio da besta e, consequentemente, condenação eterna. Muitos acreditam que essa profecia está relacionada ao controle totalitário dos governos e à perda gradual das liberdades individuais. Alguns estudiosos fazem paralelos com avanços tecnológicos como microchips implantáveis, sistemas de reconhecimento biométrico e moedas digitais centralizadas, argumentando que tais inovações poderiam ser usadas para impor um regime de vigilância global. Outros veem a marca como algo mais simbólico, representando a aceitação de ideologias contrárias aos princípios divinos. Independentemente da interpretação, a profecia alerta sobre os perigos de uma sociedade em que a liberdade é sacrificada em nome do conforto e da segurança. A resistência à marca da besta exigirá fé e coragem, pois aqueles que se recusarem a aceitá-la enfrentarão tempos de grande tribulação e sofrimento. 7. As 7 taças da ira de Deus. No livro do Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus representam o ápice do julgamento divino sobre a humanidade. 7 anjos são encarregados de derramar esses cálices sobre a terra, trazendo uma série de catástrofes avassaladoras,
cada taça desencadeia um castigo ainda mais severo que o anterior, refletindo a ira divina contra aqueles que se afastaram do caminho da justiça. As pragas começam com feridas dolorosas surgindo sobre os seguidores da besta. Em seguida, os mares e rios se transformam em sangue, tornando impossível a vida aquática e causando uma crise global de abastecimento de água. O calor abrasador incinera a terra, seguido por densas trevas que mergulham o mundo em um caos absoluto. Então, chega o Armagedon. Terremotos violentos destroem cidades inteiras, ilhas desaparecem e montanhas são arrasadas. Esses eventos representam não apenas punições físicas, mas também um chamado ao arrependimento. No entanto, segundo a profecia, muitos continuarão a desafiar Deus até o fim. O derramamento das 7 taças marca o clímax da batalha entre o bem e o mal, preparando o cenário para o retorno triunfante do Messias e o estabelecimento de um novo reino de justiça. 6. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é descrita como o período mais sombrio da história da humanidade, um tempo de sofrimento intenso, caos e perseguições implacáveis. De acordo com as profecias do Apocalipse, será um tempo de grande angústia, onde desastres naturais devastarão a terra, guerras se espalharão entre as nações e a fome e doenças dizimarão populações inteiras. O mundo será mergulhado em um colapso sem precedentes, e aqueles que permanecerem fiéis à sua fé enfrentarão perseguições brutais. Acredita-se que esse período antecederá o juízo final e marcará a ascensão de um governo opressor, liderado pela besta e pelo falso profeta, que buscarão enganar e subjugar a humanidade. Os que não se submeterem ao novo regime serão perseguidos, forçados a viver à margem da sociedade, enfrentando privações severas. Apesar da dor e do desespero, a profecia também traz uma mensagem de esperança. Aqueles que perseverarem na fé serão recompensados e, ao final da tribulação, a justiça prevalecerá. Muitos veem essa passagem como um alerta para os desafios espirituais e morais que podem surgir antes da redenção, lembrando que a fé será a única luz em meio às trevas. 5. O Armagedon. O Armagedon é descrito como a batalha final entre as forças do bem e do mal, um confronto cósmico que definirá o destino da humanidade e do próprio mundo. O local dessa guerra é identificado como o Vale de Megido, uma região historicamente associada a grandes conflitos no Oriente Médio. Nesse campo de batalha, exércitos se reunirão para o confronto definitivo, onde as forças da escuridão, lideradas pela besta e seus seguidores, enfrentarão as hostes celestiais comandadas por Cristo. Segundo a profecia, Cristo retornará em glória, montado em um cavalo branco, e seus exércitos celestiais triunfarão sobre os inimigos. A besta e o falso profeta serão derrotados e lançados no lago de fogo, selando sua destruição. O mal será erradicado e a terra será purificada para dar lugar a um novo reino de paz e justiça. Esse evento simboliza o fim do domínio da corrupção e da impiedade, trazendo esperança para aqueles que aguardam o cumprimento da promessa divina. O Armagedon não é apenas uma batalha física, mas um marco na luta espiritual entre luz e trevas, representando o triunfo definitivo do bem sobre o mal e o início de uma nova era para a humanidade. 4. O Sol Negro e a Lua de Sangue. No Apocalipse, sinais celestes marcam o princípio do fim dos tempos. Entre os mais aterrorizantes estão o escurecimento completo do Sol e a transformação da Lua em um tom vermelho como sangue. Esses fenômenos simbolizam um grande desequilíbrio cósmico, um evento que causará pânico e desespero entre os habitantes da Terra. A escuridão total do Sol pode representar a ausência de esperança, enquanto a Lua sangrenta é interpretada como um prenúncio de desastres iminentes. Esse cenário sombrio é descrito em várias passagens bíblicas como um sinal inconfundível da chegada do juízo divino. O mundo será tomado pelo caos, com terremotos, explosões e um desespero sem igual. Governantes e povos cairão em pânico, buscando refúgio em cavernas e montanhas, tentando escapar do inevitável. No entanto, não haverá esconderijo seguro contra o que está por vir. Além do aspecto profético, alguns estudiosos relacionam essa visão a possíveis eventos astronômicos, como eclipses e tempestades solares, que podem impactar drasticamente o planeta. Independentemente da interpretação, a profecia da Lua de Sangue e do Sol Negro continua sendo um dos mais assustadores anúncios do Apocalipse, trazendo consigo o presságio de que o tempo da humanidade está se esgotando. 3. O abismo se abre. Entre as visões mais aterrorizantes do Apocalipse, a abertura do abismo é uma das mais assustadoras.
De acordo com a profecia, um anjo cairá dos céus e abrirá a entrada de um fosso profundo, liberando uma fumaça densa que escurecerá completamente o sol e o céu. Mas o verdadeiro horror virá depois. Criaturas monstruosas emergirão desse abismo, trazendo tormento e desespero para toda a humanidade. Esses seres são descritos como gafanhotos demoníacos, mas com características assustadoramente humanas. Possuem rostos de homens, cabelos longos como os das mulheres, dentes afiados como os de leões e asas que produzem um barulho semelhante ao de carruagens em combate. Além disso, suas caudas têm ferrões venenosos, como os de escorpiões, capazes de causar uma dor insuportável. Por 5 meses, essas criaturas atormentarão a humanidade, mas sem permitir que suas vítimas encontrem alívio na morte. A liderança dessas entidades malignas está nas mãos de Abaddon ou Apolion, cujo nome significa destruidor. Sua presença reforça a ideia de que esse período será um verdadeiro inferno na Terra, um castigo para aqueles que rejeitaram a verdade. A abertura do abismo simboliza o auge da destruição, um momento onde o sobrenatural e o terror se unem para anunciar que o fim está próximo. 2. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse são, sem dúvida, uma das imagens mais poderosas e enigmáticas das profecias bíblicas. Cada um deles representa um aspecto da destruição iminente que cairá sobre a terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. Alguns interpretam sua presença como um líder enganador que subjugará as nações, enquanto outros acreditam que ele representa a propagação de falsas doutrinas. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra. Seu surgimento trará conflitos devastadores entre os povos, espalhando sangue e caos pelo mundo. O terceiro cavaleiro, que cavalga um cavalo preto, simboliza a fome. Ele carrega uma balança, indicando tempos de escassez, onde os alimentos se tornarão tão raros e caros que apenas os mais ricos conseguirão sobreviver. Por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, representa a própria morte, seguida pelo inferno. Ele traz consigo pestes, doenças e uma mortandade sem precedentes, ceifando milhões de vidas. Juntos, os 4 cavaleiros representam um período de sofrimento inigualável, marcando o início do colapso da humanidade e preparando o caminho para os eventos finais do Apocalipse. 1. O juízo final. O juízo final é o momento definitivo da história da humanidade, onde cada alma será chamada diante do trono de Deus para receber sua sentença eterna. De acordo com a profecia, os mortos ressuscitarão e serão reunidos diante do trono branco. Nessa ocasião, os livros da vida serão abertos, revelando todas as ações, boas ou más, de cada indivíduo. Aqueles que foram justos, segundo suas obras e fé, serão recompensados com a vida eterna, entrando no reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. No entanto, aqueles que rejeitaram a verdade e viveram na iniquidade serão lançados no lago de fogo, um local de tormento sem fim. A morte e o inferno também serão destruídos, selando para sempre o destino dos condenados. Esse evento marca o fim da existência terrena como a conhecemos e o início de um novo tempo, onde apenas os escolhidos habitarão uma nova terra e um novo céu. É o ápice do Apocalipse, um momento de justiça absoluta, onde cada ser humano enfrentará a consequência final de suas escolhas. Para uns, a glória eterna. Para outros, um sofrimento sem retorno. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas profecias mais aterrorizantes do Apocalipse. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Ah, e não saia agora, tem mais um vídeo te esperando na tela com um mistério que vai te surpreender. Até a próxima!